Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Mais uma grande iniciativa tem sido feita a favor da segurança das mulheres vítimas de violência doméstica em Tubarão. Sobre esse assunto eu converso hoje com a psicóloga da Polícia Civil, Larissa Silva Bernardo, que atua no atendimento em grupo para mulheres que foram violentadas por seus companheiros. Larissa, antecipadamente, meus cumprimentos e agradecimento pela sua presença mais uma vez aqui conosco no programa Pensando em Segurança. Eu que agradeço, Major. É sempre um prazer estar aqui. Que bom. Então, para a gente começar esse assunto, Larissa, nós sabemos aí que a Polícia Civil está com um projeto bem interessante, que é o projeto Polícia Civil por Elas. Sim, é o PC por Elas, o chamado PC por Elas. Ele foi lançado em dezembro do ano passado, e esse programa ele tem diversas ações, todas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher. Então, os grupos de mulheres é só um eixo desse programa. E tem outras ações também voltadas ao atendimento com os agressores, também tem capacitações para os policiais que atendem essa demanda, E também grupos de adolescentes nas escolas. Então é um trabalho bem completo, que visa buscar várias áreas da sociedade para tentar atingir esse problema na causa, que é a violência doméstica. Sim, inclusive algumas mudanças estruturais até já foram feitas na Delegacia da Mulher, onde ela registrava o boletim de ocorrência num espaço que não era muito adequado. Então foi feita toda uma mudança, agora a mulher pode registrar o boletim de ocorrência numa sala reservada. Própria para receber a mulher. Própria para receber a mulher. Foi montada uma brinquedoteca também para as crianças ficarem ali num espaço mais reservado para não ficar assistindo a mãe fazer o boletim de ocorrência. E falar toda aquela história que envolve a família, o companheiro. Sim, exatamente. Então houve essa preocupação em preservar a criança também. Porque muitas vezes a mãe está ali fazendo uma ocorrência contra o pai da criança, então esse ambiente foi pensado nessa perspectiva. Do lado emocional da criança fica bem difícil, que é o próprio pai que está ali, onde a mãe vai registrar contra o pai. Sim. Então é um acolhimento bem interessante por parte da instituição. Sim, esse acolhimento foi pensado justamente nesse sentido, de tornar o atendimento mais humanizado possível. Ok. Bom, e em Tubarão, você falou que começou em dezembro de 2018. E ele tem quanto tempo de duração? Ele, na verdade, Major, ele foi lançado, o programa foi lançado e todas as DPCAMs do estado estão implantando nas suas comarcas. Cada comarca tem uma realidade. Sim. A nossa aqui, por exemplo, a demanda maior é o atendimento à mulher. E algumas comarcas é possível ampliar esses serviços, atendendo os agressores também, as crianças nas escolas. É um trabalho permanente? É um trabalho permanente. Aqui em Tubarão, na Delegacia da Mulher, os grupos funcionam todas as segundas e quintas-feiras. Então, são 2 grupos por semana. Então é um trabalho bem gratificante, porque a gente consegue fazer esse acolhimento à mulher, e ali ela sai já com uma ideia do que ela vai fazer futuramente, porque muitas mulheres elas não querem somente a representação, elas querem sair dali mais fortalecidas, claro, emocionalmente. E esse trabalho de grupos com as mulheres vítimas da violência, ele é exclusivo para mulheres que já registraram um boletim de ocorrência? Ele não é exclusivo, acabam vindo as mulheres que registraram um boletim de ocorrência, mas nós estamos divulgando que todas as mulheres podem participar,
não somente aquelas que registram ocorrência, né? A ideia é a gente fazer o acolhimento de todas essas mulheres, até porque, Major, tem muitas mulheres que não fazem a denúncia porque ainda não se sentem fortalecidas, encorajadas, então o grupo também tem esse propósito. Para encorajar. Para encorajar. Muitas vezes ela está sofrendo a violência, mas ainda não teve coragem para efetuar o registro. Então, Sim. Ela também é acolhida por esse grupo. Sim, com certeza. Certo. Bom, e em Tubarão, especialmente, os casos de violência doméstica estão muito apurados, a quantidade está muito grande. Qual a demanda que vocês estão tendo hoje nesse acolhimento? Em cada grupo, nós atendemos de 5 a 10 mulheres em cada grupo. E nesse último mês de março, agora, foram enviados 40 inquéritos policiais ao fórum, né? E desses 40 inquéritos policiais, 25 foram requeridas medidas protetivas, né? Então a gente considera um número aí bem... alarmante, né? Sim. Bom, Larissa, e fala um pouco para a gente a respeito da metodologia de trabalho que vocês utilizam, né, nesse grupo com as mulheres. Então, Major, a metodologia é através da terapia comunitária, né? Ali, no grupo, as mulheres falam resumidamente, cada uma fala a sua situação e, ao final, é elegido uma situação para trabalhar mais a fundo, né? Então, o próprio grupo, existe uma votação ali entre elas e o grupo faz a votação ali e elege a história que mais chamou a atenção. É tudo de casos reais. Tudo de casos reais. Cada uma conta a sua história, resumidamente, e aí depois elas fazem a votação ali sobre qual história mais chamou a atenção. E ali essa história depois é contada, né, com mais detalhes, e daí o grupo faz perguntas também para essa mulher. E essa história acaba contemplando a todas, porque as outras mulheres também passam por situações semelhantes e aí acabam também sendo beneficiadas com as perguntas, com aquilo que é despertado dentro do grupo, né? Talvez até muitos assuntos que elas teriam mais constrangimento em falar e outra pessoa se sente mais à vontade? Sim, e também... Ela passa a compreender melhor o problema dela. Sim, e também lições de vida, né, que elas compartilham entre elas. Então é muito interessante por isso, porque elas compartilham as suas experiências e elas falam, olha, eu resolvi, a minha situação foi assim e eu resolvi dessa forma. Então ali, as mulheres que se sentirem encorajadas a adotar essas práticas, elas podem levar para a vida delas aquelas lições. E no início assim do grupo, que é um trabalho novo, como foi a reação delas? Elas ficaram com medo de falar, mais constrangidas, mais receosas? Como foi essa experiência? No início elas ficam um pouco receosas, elas ficam um pouco constrangidas até, mas na medida em que algumas vão compartilhando as suas experiências, outras vão sendo encorajadas. Então é bem interessante, assim, elas acabam se sentindo acolhidas pelas próprias mulheres que estão ali. E elas comentam também, elas saem falando que eu achei que o meu problema era muito grave, mas eu cheguei aqui e vi que não era tão grave assim. Tem outros muito piores Outros que estão muito passando. piores, né? Ou então, eu me sentia tão sozinha, eu achava que ninguém passava por isso que eu estou passando e agora eu estou vendo que eu não estou sozinha. É bem comum. É bem comum. E até, eu imagino, né, até outras questões que ela vive em casa, mas ela não imaginava que aquilo seria considerado violência doméstica. E ali no grupo acaba sendo revelado que se trata de uma violência doméstica. Sim, tem muitas que trazem esses relatos que, eu não sabia que isso era violência, eu me sentia culpada, muitas vezes eu era xingada e eu achava que eu merecia. Então, tem muitas construções assim psicológicas, né, que ali a gente tem que desconstruir para que elas saiam dali mais fortalecidas, né? E os profissionais que trabalham diretamente nesse grupo? Além de você, tem mais algum outro profissional de outra área que colabora, que auxilia? Ali nós temos uma equipe, né, de estagiárias, nós contamos com 2 estudantes de psicologia
e mais a Clarissa, que é a minha colega, psicóloga policial também. Então, nós 4 acompanhamos os grupos. Ok, vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com a psicóloga da Polícia Civil, Larissa Silva Bernardo, que atua no atendimento em grupo para mulheres que foram violentadas por seus companheiros. Bom, Larissa, dando continuidade, o tema de hoje importantíssimo e cada vez mais atual, infelizmente. Essas mulheres, que participam do grupo, os companheiros, eles foram afastados do lar necessariamente, e a mulher que é violentada nesses grupos, a mulher continua ainda com o marido? Então, Major, o que acontece? A mulher, o fluxo funciona da seguinte forma: ela vai lá na delegacia, registra o boletim de ocorrência. E no momento do boletim de ocorrência, o policial que está atendendo já foi treinado para verificar o grau de risco que essa mulher se encontra. Então, assim, se o agressor, por exemplo, é usuário de drogas, já agrediu a mulher fisicamente, ou faz uso de álcool, ali ele já levanta indícios de que aquela violência é bastante grave. Dá um diagnóstico bem preciso. Sim, então o policial já tem esses indicadores, de que a violência é bastante grave. Então, muitas vezes, essa mulher não pode esperar para ser atendida no grupo, Então, ali o policial ele já faz a intimação dessa mulher para vir dar o depoimento na delegacia no dia seguinte, ou é acionado o escrivão de plantão para fazer o requerimento das medidas protetivas. Quando é um caso onde não é tão urgente assim, um caso de uma injúria, por exemplo, ali o policial vai avaliar, se for uma violência que de repente dá para esperar alguns dias, claro. Aí sim a mulher é chamada a participar do grupo, e no grupo é feito esse acolhimento, trabalhado essas questões psicológicas, e aí no final a mulher recebe orientações quanto ao procedimento, E ali ela é informada quanto à representação, os direitos dela, enfim, perante a Lei Maria da Penha. Então ali, no momento do grupo, às vezes a mulher acaba optando por esperar. Eu acho que eu posso resolver, por exemplo, eu posso resolver essa situação com uma separação, por exemplo. Então eu vou deixar esse procedimento parado, ali ela é cientificada que ela tem 6 meses para representar, e ali muitas vezes ela acaba optando pela separação, acaba optando por outros meios que não a representação. Porque são muitos casos que às vezes envolve também filhos, e às vezes a mulher não quer prejudicar o autor, fica confusa caso, também, fica confusa, às vezes ela quer um tempo para pensar também. Mas em muitos casos, às vezes elas também acabam requerendo a medida protetiva. Porque ali no grupo elas percebem que não, realmente a minha situação é para medida protetiva. Então ali no grupo a gente acaba provocando essas reflexões, Elas passam a compreender melhor o problema delas, eu acredito, Acho que isso que acontece muito, Acontece. Porque às vezes elas também não querem prejudicar o autor, dos fatos. Às vezes elas têm aquele sentimento de culpa, elas acham que ele vai mudar, elas acreditam que ele vai mudar. E ali no grupo a gente acaba explicando para elas que a violência, existe um ciclo, de violência, onde tem o período da lua de mel, da chamada lua de mel, onde o agressor se arrepende, pede perdão, diz que vai mudar, e ali ela se reconcilia. Daqui a pouco, em um momento de tensão, volta às agressões, então acaba se criando esse ciclo, E ali no grupo a gente conversa sobre isso, elas
refletem sobre essas situações e muitas vezes elas acabam até optando pela medida protetiva. Então, dependendo da complexidade, existe um atendimento mais urgente, individual. Sim, existe. E também os encaminhamentos que a gente faz, né? Quando a gente percebe que a mulher já está desenvolvendo algum transtorno mental, porque algumas chegam a desenvolver depressão, síndrome do pânico, algumas já estavam até com dificuldades de sair de casa, por exemplo. Então a gente faz encaminhamentos para serviço de saúde também. Uhum. Bom, e quando surgiu esse programa institucional da Polícia Civil, como foi? Como as mulheres reagiram a essa ideia de participar de um grupo, onde elas teriam, né, de compartilhar experiências, histórias, sofrimentos, problemas? Como foi essa reação delas ao propor, né, quando propuseram isso a elas de participar de um grupo? A princípio, elas ficaram um pouco resistentes, porque algumas intimações são feitas por telefone, né? Nós convidamos elas a participarem do grupo por telefone, e aí elas falam que eu queria falar em particular, porque a minha situação é muito delicada e tal. E aí a gente acaba meio que convencendo elas a participar. Não, vai ser bom para ti, tu vai conhecer outras mulheres com situações parecidas com as tuas e tal. E aí, depois, com as experiências, a gente foi tendo feedback delas, né? Porque a cada grupo a gente faz uma breve avaliação e ali elas respondem um questionário bem pequeno sobre como elas se sentiram, o que acharam, o que aprenderam. E a cada grupo a gente tem recebido feedbacks assim bem positivos. Bem positivos. Tem contribuído muito, né, para o fortalecimento delas como seres humanos. Sim, né? E também a gente inclui o telefone delas num grupo de WhatsApp. E ali nesse grupo também é interessante porque elas interagem entre elas, né? E a gente continua fazendo os convites por ali, porque o grupo é aberto. Então elas podem voltar também quantas vezes elas quiserem, né? Ok, vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos novamente agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estou conversando com a psicóloga da Polícia Civil, Larissa Silva Bernardo, que atua no atendimento em grupo para mulheres que foram violentadas por seus companheiros. Bom, Larissa, falando desse grupo, né, essa terapia que é feita entre as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Essa terapia comunitária, ela contribui para descobrir problemas que dificilmente seriam detectados num atendimento individual? Sim, ela pode contribuir, sim, justamente por esse compartilhar de experiências, né? Porque a mulher que está ali no grupo participando e ouvindo as histórias das outras, ela acaba se identificando nas outras histórias. Então ela percebe que vários pontos em comum entre elas. Então isso acaba ajudando com que a mulher se abra mais, com que ela conte mais. Ela percebe que não é feio falar daquele problema, que aquilo vai trazer um benefício, né? Sim, e ainda mais que muitas delas se sentiam envergonhadas, diziam que eu nunca falava isso para ninguém porque eu achava feio, eu tinha vergonha, e aqui eu me senti melhor porque eu vi que tem mais pessoas passando pela mesma situação. Então isso contribui bastante, sim. E quais os problemas mais comuns detectados, né, nessa terapia em grupo? Olha, Major, os tipos de violência? É mais física? É mais emocional, os problemas financeira? mais comuns são a violência psicológica. A psicológica é a mais comum? Sim, a psicológica é a mais comum, é o que mais aparece. E é também bem complexa de tratar, porque as mulheres, muitas ainda não reconhecem como violência.
né? Então, ainda existe essa cultura de que a mulher tem que abaixar a cabeça para aquilo que o homem fala, que ela tem que se submeter à vontade do homem. Fazer tudo aquilo pela família, para manter a família unida. Fazer tudo aquilo para manter a família, porque tem os filhos, e às vezes ela não tem uma condição financeira também para né, para ter a sua autonomia. Então é bem complicado isso. Uhum. Bom, e por que a mulher insiste? Agora fala um pouco mais da psicologia, né? Mais na sua área. Por que a mulher insiste em permanecer num relacionamento em que ela é violentada? É uma questão bastante complexa, né? Envolve muito a parte da autoestima dessa mulher. Porque pela lógica não tinha nenhum sentido. Não ela tem. Está apanhando, né, fisicamente, está sendo lesionada emocionalmente. Por que ela permanece? Por que ela insiste? É que assim, o Major, ainda tem, né, muito daquela frase de que a mulher gosta de apanhar, né? Ainda tem muita gente que fala isso. Na verdade, assim, esse é um mito, né? Nenhuma mulher gosta de apanhar, mas a questão é que inconscientemente ela não consegue se libertar daquela relação. Por quê? Porque envolve o medo, né? Muitas vezes ela tem muito medo de separar, porque se eu me separar, o que vai acontecer? Ele vai me matar. Porque muitos ameaçam, falam que se tu não for minha, tu não vai ser de ninguém, né? Então, assim, é o medo, é a vergonha. Conformismo, né? Conformismo. Se manter nisso. Muitas vezes, o que a minha família vai pensar, o que a sociedade vai pensar. Algumas mulheres dizem que eu não me separo porque senão, o que a minha família vai dizer? Então tem muita coisa envolvida, é difícil dar uma resposta só, porque cada mulher tem a sua história de vida, assim, né? As suas percepções, né? É muito individual, né? Muito particular. As suas percepções, as suas crenças. Algumas dizem, por exemplo, assim, que eu não me separei porque eu acho que ninguém ia gostar de mim. Eu acho que eu não ia conseguir encontrar outra pessoa. Então, assim, tem muita, assim, autoestima muita coisa baixa. envolvida, né? Sim, muita coisa envolvida. Agora uma pergunta muito importante, inclusive aqui para as pessoas que estão nesse momento nos assistindo. A pergunta que eu faço é a seguinte: o agressor, quando ele volta para casa ou a mulher aceita ele de volta, e com promessas de que ele vai mudar, pela sua experiência dentro da Polícia Civil, como psicóloga, né, e todas essas experiências práticas, o agressor muda? Olha, Major, para não dizer que é impossível, é muito difícil. Muito difícil. Está muito perto do impossível. Sim, muito perto do impossível. Não vamos afirmar categoricamente. Mas é muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque esse agressor, ele não reconhece que precisa de ajuda. Ele não reconhece que é agressão, muitas vezes, né? E às vezes eles tendem a colocar a culpa na mulher, dizer que ela que provoca, ela que sai com roupa curta, ela que faz isso para me provocar. Então, assim, é bem complicado porque eles não reconhecem que precisam de ajuda, na maioria das vezes, né? Então, assim, teria alguma chance de mudança se ele buscasse ajuda, fizesse uma terapia, mas assim, desejo muito real. Um desejo muito real de mudança e que fizesse realmente, sabe, terapia, que fosse buscar. Mas eles não buscam ajuda. E pela sua experiência, você já acompanhou algum caso em que o marido agressor se comprometeu a mudar e realmente mudou? Não. Esse caso você nunca teve a felicidade, né? Não tive a felicidade de encontrar. Por isso que eu digo assim que é praticamente impossível a mudança. E é isso que eles prometem muito, né? Eles prometem que vão mudar, que vão melhorar. Mas o que acontece? Eles até mudam num curto período de tempo, onde eles se arrependem, ficam com remorso, pedem perdão para a mulher. Mas é temporário. Logo volta uma tensão, volta uma discussão e ali ele começa a agredir novamente. Então é praticamente impossível a mudança. A mulher, por isso que a gente reforça nos grupos que a mulher ela tem que mudar e não esperar que o outro dela, né? Sim, e não esperar que o outro mude, né? Larissa, falando um pouco aqui de prevenção rapidamente,
Para as meninas jovens, né, que estão aí iniciando um relacionamento afetivo pela idade, né, na adolescência, início da fase adulta, quais indícios que o namorado ele demonstra que aquilo ali no futuro tem uma grande probabilidade de se transformar numa violência doméstica? Alguns indícios Quais são... que elas devem prestar atenção? O excesso de controle, né? Aquele ciúme que é fora do normal, assim, ele está sempre vigiando ela, cobrando o vestuário, o que ela usa, o que ela deixa de usar, com quem ela está falando, com quem ela está conversando. Um desejo de controle sobre a mulher. Um desejo de controle sobre a mulher. O maior indício. Esse já é um indício bem grande que ele pode um dia vir a violentá-la. Já é um início, talvez, né, de uma violência doméstica. A violência ela começa assim, de forma bem sutil. Né, carinhosa muitas vezes. Depois vai aumentando a intensidade, né? Larissa, o nosso tempo acabou, é um tema aí que daria para fazer vários programas, né, para a gente aprofundar várias questões bem complexas. Mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença, por trazer o seu conhecimento, a sua experiência, né, nessa área de violência doméstica que é tão atual, né, infelizmente, para orientar a população, orientar as mulheres a conseguir prevenir esse mal. Eu agradeço também a oportunidade, Major, e espero que essas informações ajudem as mulheres, né, que estão passando por essas situações de violência. Ok, obrigado mais uma vez. E hoje eu conversei com a psicóloga da Polícia Civil, Larissa Silva Bernardo, que atua no atendimento em grupo para mulheres que foram violentadas por seus companheiros. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.